Cristo venceu a morte, tirou o seu aguilhão, triunfou sobre a morte e nada mais nos separa de Deus. Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar, você que sempre está aí do outro lado. Eu fico muito feliz, agradecido a Deus por você estar nos acompanhando. Já estamos chegando quase ao final de um mês estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. O nosso estudo está indo de forma muito minuciosa. Estamos estudando essa carta com muito zelo, olhando versículo por versículo, tirando as lições devidas para a nossa vida, olhando o contexto histórico, aprendendo o que de fato a Bíblia, a Palavra de Deus, quer dizer. Eu quero agradecer você que nos acompanha diariamente. Você que por acaso está aqui hoje, mas não é inscrito no canal, não tem acompanhado, nós já estamos há quase 30 estudos aqui, estudando só a carta de Filipenses. E ainda estamos no versículo 21 do primeiro capítulo. E eu te convido a me acompanhar nessa trajetória. Faça a sua inscrição nesse canal. Se já é inscrito, compartilhe com outras pessoas. E não saia daqui sem deixar um seu gostei ou não gostei. Muitas pessoas assistem os vídeos e saem sem sequer apertar no joinha. Isso não te custa nada. E faça um comentário também. Como eu já disse em outros vídeos, eu tenho o compromisso de orar por cada um daqueles que comentam, que falam que passaram por aqui, não é? E eu fico muito feliz, agradecido a Deus por você estar aí. Eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos juntos. Nós estamos estudando o capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Chegamos no versículo 21. Nesses versículos aqui, nós falamos já, a partir do versículo 19, Paulo quer trazer para aqueles irmãos a razão de estar em paz, a razão dele viver alegre, mesmo preso injustamente, sem dever nada. Paulo diz que ele está olhando o futuro pela perspectiva de Deus. Isso é maravilhoso para nós, não é? A gente precisa olhar o nosso futuro e tudo que está acontecendo pela perspectiva desse Deus soberano, desse Deus que cuida da nossa vida, que zela pela nossa vida. Eu preciso olhar pelos olhos do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente vive melhor. E Paulo traz isso aqui nesse texto, né? Ele vai falando da certeza que ele tem no versículo 19. Paulo fala da expectativa dele no versículo 20. E no versículo 21, Paulo traz a explicação disso. E é maravilhoso observar o verso 21, Paulo diz: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós falamos no nosso último estudo que Paulo estava pronto, seja para morrer ou para viver. E Bruce Barton, ele definiu que estar pronto para morrer é a razão que ele estava pronto para viver. E faz todo sentido isso. Paulo estava com plena paz no coração. Ele sabia que poderia ser condenado à morte, ali naquela prisão romana. Mas Paulo sabia que viver para ele era Cristo. Ele disse aqui, né, no primeiro versículo, na primeira parte do versículo: para mim viver é Cristo. A vida de Paulo era Cristo. O desejo do coração de Paulo era glorificar a Deus. Ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado em toda a sua vida. Paulo buscava Cristo, agradar a Cristo, glorificar a Cristo. Era essa a busca de Paulo. A vida de Paulo, o desejo maior de Paulo não era nada material, não era fama, não era poder, não era status, nada disso. O desejo maior de Paulo era que Cristo fosse glorificado através da sua vida. Para mim, viver é Cristo, Paulo disse. E a parte final desse versículo, Paulo vem dizendo: e o morrer é lucro. Você parou para pensar como que alguém olha para a sua vida e diz: olha, para mim o morrer é lucro, eu vou vivendo Cristo, mas quando eu morrer, isso vai ser lucro. A morte é lucro. A morte para o cristão não é o fim da linha.
A morte não é a cessação da existência. A morte não é um fracasso, não é uma derrota. Para o cristão, o morrer é lucro. A gente sabe, o cristão sabe que a morte não é o fim da história, que a morte não é o fim da linha. E que bom poder ter essa certeza no nosso coração para vivermos em paz. Por isso lemos lá, quem está pronto para morrer está pronto para viver por isso. Você sabe que a morte não é o fim. Paulo expressa isso, para mim morrer é lucro. A morte é lucro porque é o descanso das fadigas. Apocalipse 14, 13 fala isso. Meus amados, a nossa vida aqui ela é cheia de sofrimento. Aqui nesse mundo a gente chora. Aqui nesse mundo a gente passa por vales sombrios, a gente passa por dores, trabalhos extenuantes, lutas, desafios diariamente. Essa vida aqui é luta e por isso Paulo diz, olha, a morte é o descanso dessas fadigas todas. Ele sabe que quando morrer, ele vai descansar no Senhor. Não tem medo da morte, o coração dele está em paz com o seu relacionamento com Deus. E isso é algo muito importante. A morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Hebreus 12 e versículo 23 traz esse pensamento. A morte para o cristão não é a decadência, não é a derrota, mas é um aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celeste. Essa é a expectativa, esta é a certeza. Morrer é ser aperfeiçoado. Por isso Paulo diz, morrer para mim vai ser lucro, né? Se Nero está achando que vai me condenar à morte, isso vai me destruir, não, isso para mim vai ser lucro, né? A morte é lucro para o cristão porque morrer é ir para o seio de Abraão. Lucas 16 e 22. Quando o cristão morre, o seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta a Deus, como diz lá em Eclesiastes 12, 7. A morte é te levar para um lugar de descanso. E é isso que Paulo está dizendo. É lucro para mim, eu sei para onde é que eu estou indo. Morrer é para ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Quando a gente morre, a gente não fica vagando por aí. Quando a gente morre, não vai dormir. Quando a gente morre, não vai voltar, reencarnar. Quando a gente morre... Eu estou falando da gente, um cristão salvo, uma pessoa que tem certeza da vida eterna, ele vai para o paraíso. É o que a Bíblia diz. Lembra, Jesus falou para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? É uma convicção que Paulo tinha no coração e nós precisamos ter também essa convicção, essa certeza. Não precisa ter medo. Pessoa que vive com medo da morte, ela não vive. Ela vive uma aflição, uma angústia, uma agonia, tem medo até de dormir e não acordar. Viver é Cristo. A vida é importante, é preciosa, não tem ninguém falando que vamos morrer todo mundo, não. Estamos vivos, temos um projeto, um plano, Deus tem plano para nós temos a nossa vida e lutamos e almejamos por ela. Mas a morte não é o fim. A morte não é o fim de tudo. A morte é lucro, porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus, Salmo 116, versículo 15. Cristo venceu a morte, tirou o aguilhão, triunfou sobre ela e a morte não nos separa do amor de Deus. Nem a morte. Romanos 8, 38. A morte dos santos é preciosa para Deus, porque nela nós entraremos no gozo do Senhor, Mateus 25 e o versículo 34. E por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo, eu estou vivendo Cristo. Mas quando eu morrer, isso para mim vai ser lucro. Pronto para viver, pronto para morrer. Essa é a vida do cristão. Você tem essa tranquilidade no seu coração? Já tem certeza que a morte para você é lucro quando esse momento chegar? Você já sabe onde é que vai estar? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus e viva com essa certeza no seu coração. Está em paz, confiado no Senhor. Vivendo para Cristo, e quando morrermos, será lucro para nós. Que Deus abençoe você. Obrigado por me acompanhar e eu te espero no próximo encontro.